Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Bom dia, Eduardo, Amanda. E eu vi que entrou um perfil agora, está como Drone Hertz, eu não sei quem é. Se puder colocar o nome aqui, só para eu saber, fazendo um favor. Mas obrigado aí pela companhia de vocês, agora pela manhã, tá? Um sábado de manhã, né? Não é fácil, eu sei disso, mas para que a gente possa cumprir, então, aí nosso calendário, né, da disciplina. Estamos fazendo vocês, né, estão fazendo esse sacrifício aí de acompanhar agora no sábado. E também dar um alô para quem estiver assistindo a gravação, né? Essa aula está sendo gravada e vai estar disponibilizada aí no Blackboard, beleza? Então, assim, a primeira coisa que eu quero falar para vocês, ou a segunda, né? Quero deixar vocês bem à vontade. Então, a hora que quiser ligar o microfone, falar, participar, eu vou adorar, tá? Que isso aconteça. Por quê? Para a aula não ficar monótona, né? Então, senão você vai virar uma palestra, mas fica a critério de vocês, beleza? O que mais que eu tinha para falar? A questão assim, então vocês podem ficar à vontade. Antes da gente começar o conteúdo, o que, que eu preciso mostrar para vocês? Que nós temos aqui as atividades, né? Então vamos lá para o Blackboard. Olha só lembrando, né, que então desde quarta-feira à noite está liberada a avaliação chamada ATV1. Aonde que é, professor? Então você entrando no Blackboard, você vai lá, né, vai ter na disciplina, né, introdução ao design e vai aparecer isso aqui, ó, né, avaliações, caderno pedagógico, tal. Você clicou em avaliações, ó, apareceu aqui, introdução ao design de interiores. Então, qual é a data de entrega? Até o dia 27/3, tá, pessoal? Então, só para deixar vocês em alerta, para depois não acontecer um, uma surpresa. Ah, tá, deixa eu só colocar aqui para ler as mensagens. Eita, parece que bloqueou a minha tela aqui. Só um pouquinho, pessoal. Deixa eu ver se aqui está funcionando. Eu quero ler as mensagens, não estou conseguindo. Ó, aqui funciona. Ah, agora funcionou. Ah, é a Geise. Não, beleza, Geise. Era só para eu saber mesmo, tá? Obrigado. Tá? Então, essa avaliação aqui, ó, é até o dia 27/3. Então, não vão esquecer. E depois, no final da aula, mais para o final da aula, eu vou mostrar para vocês algo que vocês vão ter que entregar, tá? Uma próxima avaliação. Eu vou explicar para vocês mais para frente. Eu acredito que a nossa aula não vai até 11h30, tá? Por quê? Porque é online, então ela fica um pouco mais restrita, né? Não tem aquela questão da sala de aula que a gente conversa bastante, então aqui fica mais restrito, né, a apresentação. Mas eu quero reforçar, vocês fiquem à vontade, tá? Em a hora que quiser conversar aí comigo, que eu vou adorar, tá bom? Então vamos iniciar aí o nosso conteúdo. Ah, e tem uma outra questão, né? Hoje a gente vai ver a, a unidade 3 e 4. Então, deixa eu só voltar aqui no Blackboard, ó. Se a gente voltar aqui no Blackboard, você vai ter, né, o caderno pedagógico aqui, tá? Aí vão ter ali, você vai ter lá a unidade 1, 2, 3 e 4. Então, a unidade 1 foi lá no dia 15, a unidade 2 foi no dia 23 agora, 23, 22, né? 22. E hoje
a unidade 2, 22, e a unidade 3, hoje. Então, hoje, a 3 e a 4, unidade 3 e 4. Por que isso, professor? Porque na próxima quarta-feira vocês vão ter a prova, né? Aqui também é avaliações, tá? Quando chegar no dia, vai estar liberada a prova aqui para vocês. Vai aparecer AF, avaliação final. Essa prova, como é que vocês vão fazer, gente? Isso é importante saber, ó. Tem que ter atenção. Você vai ter 24 horas para acessar a prova, tá? Então, você tem 24 horas. Você entrou para fazer a prova, você vai ter apenas 3 horas para resolver a prova. Beleza? Conseguiram entender? Então, você tem 24 horas para fazer a prova. Ela vai ficar disponibilizada aqui 24 horas. Acessou a prova, entrou lá para fazer a prova, aí você vai ter 3 horas para resolver ela. Então, é interessante que antes de você visualizar a prova, entrar na prova, você tenha certeza que você vai fazer ela. Beleza? E também é online, né? Você não vai precisar ir lá na faculdade. Então, você pode fazer de casa, do escritório, aonde você preferir, tá bom? Então, é isso. Deixa eu ver. Tem uma outra questão aqui, apresentação da disciplina, objetivos gerais. Eu tinha habilitado uma outra. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só sair da visualização do aluno aqui. Só um pouquinho. Ah, tá. Aqui, ó. Mas eu habilitei e não está aparecendo para vocês. Deixa eu ver. Que é o seguinte. Engraçado. Ó, aqui está o caderno pedagógico, né? Mas não está aparecendo aqui, pelo menos para mim, não aparece isso aqui, ó. Quer ver? Pelo menos para mim não está aparecendo. Ah, tá. Eu não habilitei aqui. Tá, entendi. Eu tenho que habilitar aqui. Agora vai aparecer. O que é isso, professor? Isso aqui é o seguinte. No caderno pedagógico, não sei se vocês chegaram a já ver, lá no final de cada unidade tem os exercícios, tá? Então é como se fosse um testezinho para se preparar para a prova. O que eu aconselho vocês a acessar, a fazer lá, resolver as questões, tá? E depois vem aqui, ó, tem o gabarito, você clica aqui, aí você vai ter acesso às respostas dos exercícios lá que estão em cada unidade, tá? Você tem explicação aqui, ó, tudo bonitinho, beleza? Então vocês podem acessar e ali vocês, quando tiver alguma dúvida, ele pode me procurar. Beleza? Então acredito que a princípio é isso. Depois eu vou falar para vocês da próxima avaliação, tá? Que vocês vão fazer, que é a avaliação prática. Mas aí vai ser mais lá para o final da aula. Bom, então eu vou começar aqui o conteúdo, né, dessa aula, que é a unidade 3 aí. Vai ser a introdução ao estudo da forma, beleza? Então, forma bidimensional e tridimensional. Aí você talvez pergunta assim, mas professor, o que é tridimensional? O que é bidimensional, né? Então, bidimensional é quando a gente trabalha com duas dimensões, que é largura e altura, ou largura, profundidade, ou altura e profundidade, tá? Geralmente é aquele desenho que a gente tem no projeto pela plantinha baixa, um desenho de um corte, de uma fachada, tá? Que não, você não vê três dimensões. Então, esse é o desenho bidimensional. E o tridimensional são aquelas perspectivas que a gente vê, né? Como vai ficar o ambiente, ou então a gente usa o SketchUp, um outro software, que a gente trabalha com três dimensões, que daí, simultaneamente, nós vamos ter largura, profundidade e altura. Beleza? Então, o espaço é um ingrediente primordial na palheta do projetista e o elemento puro de um projeto de interiores. Pelo volume espacial, não somente nos movemos, mas também vemos formas, ouvimos sons, sentimos brisas agradáveis, o calor do sol, as fragrâncias das flores que desabrocham. Então, essa frase poética aí é do Xing, né? Francis Xing, tá? Para quem não conhece,
a Uniavan tem ali, né, a biblioteca, tá? E é interessante que vocês um dia passem lá na biblioteca e peguem um livro do Francis Chin. Ele tem vários, ele tem uns 7 livros. É, é como se fosse mais ou menos assim, o manual do arquiteto, ou do design também, né? Então, ele atende às duas profissões. Tem bastante questões técnicas lá de desenho, assim, vale a pena pegar esse livro, tá? E conhecer ele. Então, aqui ele está falando diretamente do espaço, né? Então, o espaço é as características sensuais e estéticas dos elementos em seu entorno. O espaço não é uma matéria concreta, ou a pedra ou a madeira. Então, é claro, quando a gente fala de espaço, é um local aberto, né? Então, você pode ter dois tipos de espaço: o espaço interno e o espaço externo. No caso dos designers, né, os designers interiores vão sempre projetar, trabalhar no espaço interno. Então, nada impede que vocês façam trabalhos de espaço externo, tá, gente? É, não tem, não tem nenhuma lei que proíba de vocês fazerem isso, tá? Quem faz bastante são os paisagistas, né? E para você ser paisagista, você não precisa ter um curso técnico, assim, de formação, né? Então, você pode estar atuando ali. Então, é um vapor inerente, difuso e sem forma. O espaço universal não tem definição. Uma vez que um elemento é colocado em seu campo, contudo, é estabelecida uma relação visual. Claro, você está dentro do espaço, você vai ter então esse contato visual. E é a partir disso que começa então a criar os ambientes, né? Então, à medida que outros elementos são introduzidos no campo, diversas relações se estabelecem entre o espaço e os elementos, bem como entre os próprios. Então, vamos supor aqui, né? Você tem um espaço, aí você vai pintar a parede, vai colocar um papel de parede, vai começar a tratar esse espaço, vai colocar um gesso, vai colocar uma luminária, né? Então, você começa a tratar o espaço. Então, aqui a luminária, se você colocar um pendente, né, um lustre bem bonito, ele já vai ser aí um componente, tá? Vai ser um elemento que você já está introduzindo no espaço. Ah, professor, mas olha só, somente as paredes eu acho tão pobre. Eu gosto muito de colocar quadros. Legal. Então aqui você já tem os elementos criando uma relação, né, que é o quadro, com a parede, que é a delimitação do espaço, parede, teto e piso, né? Então, os elementos geométricos, como por exemplo o ponto, a linha, o plano e o volume, podem ser dispostos de modo a diferenciar e definir o espaço, certo? Então, se a gente pegar esse espaço da figura que vocês estão visualizando, né, a gente consegue ver aqui, ó, linhas, né? As linhas contornando aqui e marcando esse espaço. Inclusive, que é um espaço bem interessante, né? Um espaço bem rústico aí, tá? Então, você sempre vai ter esses elementos geométricos aí definindo esse espaço. Então, o texto aqui continua, tá? Esse texto foi extraído do caderno ali pedagógico. Então, tais elementos são fundamentais e se tornam elementos lineares, como pilares e vigas. Aí, professor, eu não sei o que é pilar, não sei o que é viga. Não tem problema, eu mostro para vocês. Então, ó, as vigas são esses elementos aqui, tá? São os elementos estruturais, que eu brinco sempre, né? São os pilares deitados, tá? Então, essas vigas, qual é a função delas, né? De suportar todo o peso que tem da laje. Ah, professor, então, se tiver um ambiente que não tem laje, não precisa ter viga? Depende, tá? Geralmente a gente faz as vigas em cima das paredes que contornam esse ambiente, que o pessoal chama de cinta também, né? Para garantir uma estabilidade ali na parede, tá? Então, essas vigas aqui, elas são assim uma espécie de um desafio para os designers, né? Porque para tratar o ambiente interno, às vezes precisa é, esconder, né? Porque elas ficam aparentes. Aqui elas estão fazendo parte do conceito do projeto, do partido do projeto. Mas às vezes o cliente fala, eu não estou gostando dessas vigas, ou vocês mesmo, né?
Vamos falar, eu não quero ver essas vigas, vamos passar um forro por baixo aqui. E daí vamos esconder essas vigas. Né? Poderia ter um forro de gesso aqui escondendo essas vigas. É... Aí, o que acontece? Nós, arquitetos, quando a gente projeta uma edificação, a gente já, quando a gente compatibiliza o projeto com o estrutural, que a gente se reúne com os engenheiros e assim por diante, a gente já vai, o engenheiro vai passar para a gente, ó, essa viga aqui, ela vai ter 60 de altura, essa outra aqui vai ter 40. Você vê que tem uma diferença, né, de tamanho de uma para outra, tá? Então, quando eu recebo essa informação, eu sei que vai modificar meu pé direito, né? Concordam? Porque ele vai descer aqui, ó. Então, eu não posso considerar que meu pé direito está aqui na parte inferior da laje. Ele vai descer até o piso. Então, eu tenho que considerar que essa viga vai descer esses 60 aqui. Então, de 3, eu vou passar a ter 2,60. Aí, eu vou querer passar um forro de gesso aqui, vai ficar bem achatado esse ambiente. Então, tudo isso a gente tem que avaliar. Então, nós, arquitetos, quando a gente está projetando as edificações, a gente avalia isso, tá? Eu já fiz projetos que a viga ficou deitada dentro de uma laje, por exemplo, para não ficar esse volume aparecendo aqui, né? Ou para não perder pé direito, tá? Mas como eu estava falando, as vigas, então elas vão suportar esse peso da laje, toda a carga, né, vai vir para cima delas e elas vão distribuir para onde? Para os pilares. Onde está o pilar, professor? O pilar está aqui, ó. Nós temos um pilar aqui e tinha um outro aqui, né, que eu esqueci de marcar para vocês, ó. Tá no lado direito. Então, as vigas nem sempre estarão apoiadas em pilares. Você pode ver aqui, ó, ela pode estar em balanço, né? Balanço é quando a viga ela fica sem nenhum apoio embaixo, tá? Mas aqui nesse caso, ó, essa viga menor ela está descarregando a carga dela em cima dessa maior. Por isso que essa viga é maior, que ela está recebendo tanto uma carga dessa laje quanto a carga dessa viga aqui e vai distribuir tudo naquele pilar. Então, imagina uma rua, imagina a Avenida Nereu Ramos aí em Itapema, né? Recebe todo aquele trânsito. Tem que ser uma rua estreita ou uma rua bem larga para dar conta do trânsito? E, professor, é bem larga e já não dá conta do trânsito. Exatamente. Aqui na estrutura, ela tem que dar conta. Se não der conta, colapsa e cai. Tá? É o congestionamento de cargas. Beleza? Mas assim, ó, tais elementos são fundamentais e se tornam elementos lineares, que são os pilares e vigas. E os planos, que são as paredes, pisos e coberturas. Então, ó, desculpa, o piso, ele é plano, não é? É. As paredes são planas? São. Ah, professor, mas se for curva, ela vai continuar sendo plana? Sim. Mesmo que seja uma parede sinuosa, ela continua sendo um plano, tá? E aqui, o teto ou a cobertura também é um plano, beleza? Então, em um projeto, esses elementos são organizados de modo a dar forma a uma edificação, diferenciar o interior do exterior e definir os limites do espaço interno, tá? Ao entrar em uma edificação, temos a sensação de proteção e fechamento, concorda? Devido às paredes, o teto e o piso, tá? Essa percepção depende da delimitação que resulta dos planos de piso, né? Acabei de falar aí. Então, pisos, paredes e tetos fazem mais do que delimitar uma simples quantidade de espaço. Suas formas, configurações e padrões de aberturas de janelas e portas também imprimem no recinto certa característica espacial ou características espaciais. Aí eu trago para vocês essa imagem, tá? Essa figura, esse ambiente, essa sala magnífica aí, né? Com essa mega abertura, com essa mega porta, janela aí, que traz uma iluminação natural para dentro do ambiente. Sensacional. Você vê que a lâmpada ali no teto, né, a luminária aqui, ó, ela está com as luzes apagadas, nem precisa de tanta iluminação natural. Por quê? A gente tem um piso refletivo, né, um piso polido, que vai refletir essa luz. O teto é branco, então o teto também está emitindo luz, está refletindo luz indiretamente, tá? Nós temos espelhos, talvez aqui o espelho, o autor do projeto de interiores aí quis amplificar o tamanho do ambiente, né?
Então, essa é uma razão que a gente coloca espelho nos ambientes, para deixar ele maior. Mas, assim, a questão da sensação, da, uh, da iluminação, né, do bem-estar que traz essa luz natural, e fazendo essa integração com o exterior, né, com essa paisagem verde, traz uma sensação muito agradável. E é o que eu sempre falei nas minhas aulas de 3D, né, quando eu dava aula de 3D de renderização. Vale também para os projetos de interiores. Você quer dar um toque assim de vida, de qualidade para um ambiente, para um projeto, coloca alguma coisa verde. Mas nem que seja uma plantinha, igual essa aqui, ó, que está nesse vasinho, nesse cachepozinho aqui, ó, no canto, tá? Bem pequenininha lá, ó, mas te dá vida. Tanto nos projetos em 3D, quanto num projeto de interiores, faz muita diferença, tá? Então, ao planejar o layout, professor, o que é o layout? O layout é o desenho de um espaço da planta, né? Como se você estivesse olhando aqui por cima e colocando os móveis dentro desse espaço. Então, você vai colocar o sofá em um determinado local, a cadeira em outro local e assim por diante. Desculpa. Então, ao planejar o layout, o mobiliário e o enriquecimento do espaço, o designer de interiores deve estar muito consciente do potencial de modificação e melhoria no ambiente, né? Então, você vai pensar, não, eu vou fazer tal coisa porque eu quero melhorar tal coisa. Então, dentro de um espaço, a forma e o arranjo dos acessórios podem dividir áreas, criar uma sensação de fechamento e definir padrões espaciais, tá? O que é padrão espacial? Padrão do espaço, né? Então, é muito comum, por exemplo, em um restaurante. Ah, eu quero fazer um acesso para um banheiro. Vocês podem criar um biombo, vocês podem criar um anteparo, uma parede ali de drywall, né? Vocês podem planejar isso, tá? Não é uma parede estrutural, né? Então vocês podem especificar isso no projeto. E ali você vai estar separando ambientes, né? Tem aqueles restaurantes que têm esse bioma, essa separação para o acesso dos banheiros. E antes de você entrar no banheiro, que tem aquela, geralmente nos shoppings tem isso também. Tem aquele ambiente ali, um lounge ali, né? Que eles criam e tem as pias até mesmo fora dos banheiros, né? Então, alguns restaurantes têm isso e você pode, então, criar um padrão espacial ali, tá? Então, a iluminação e os padrões de claro e escuro criados por ela podem direcionar nossa atenção a determinada área de uma sala, tirar o ênfase de outras áreas e, portanto, criar divisões espaciais. Aqui o texto está citando, por exemplo, uma divisão espacial sem necessariamente você colocar um elemento físico, tá? Você pode fazer isso com a iluminação. Então, por exemplo, você chega em uma exposição ou um museu, tá? Tem uma luz com uma quantidade de luz muito baixa, né? É, é, não é opaco. Oh, fugiu agora. Mas você entra, tem uma quantidade de luz muito baixa, não está completamente escuro, tá? É como se fosse um breu. Aí você vai ver que tem uma luz direcionada para uma determinada escultura ou um determinado quadro, tá? Que aquilo vai te chamar a atenção. Então, você está delimitando o espaço através daquela iluminação. Você não precisa ter um anteparo, né, de vidro ou uma parede de gesso acartonado ou um biombo de madeira, não. Simplesmente a penumbra. Ó, lembrei aqui. Então, você entra no ambiente, tem a penumbra e tem um foco de luz só em determinado local. Então, ali você marcou esse espaço, tá? Então, na acústica, superfícies macias e absorventes abafam sons e podem diminuir nossa percepção das dimensões físicas de um recinto. Comentei isso na aula passada, das igrejas católicas, principalmente, né? Que você fala, aliás, o padre fala, você está lá no fundo da igreja, você não consegue identificar o que o padre está falando. Por que isso? Porque são materiais duros. É o contrário do que está escrito aqui, ó, macias e absorventes. As igrejas católicas, de modo geral, principalmente as mais antigas, como a igreja de Itajaí, né, a matriz, são materiais
que no piso você vai ter uma cerâmica, quando tiver um granito, as paredes podem ter mármore, alvenaria. Então, é um material que não vai absorver o som, ela vai refletir e vai ficar aquela reverberação lá dentro, tá? Eu esqueci de comentar na sala lá que daí, ao contrário disso, as igrejas evangélicas têm um outro problema, tá? Que é qual? Como a maioria dessas igrejas evangélicas, elas não fazem o projeto para ser uma igreja, elas alugam ou compram uma edificação já construída, tem um problema de passagem do som. Aí tem que fazer um tratamento de isolamento acústico, tá? Se você for ver as estatísticas nas cidades de reclamações de ruídos, as igrejas, elas lideram, tá? De todas as cidades, porque elas não são preparadas para abafar o som, né? Não tem um isolamento acústico. Esse som vai estar sempre passando para o lado externo. Então, ó, superfícies duras que refletem sons em um recinto ajudam a definir seus elementos físicos. Ecos podem surgir em um grande volume. Ah, professor, mas você falou que, lá na sala que não é eco, é um outro nome. Sim, reverberação, tá? Porque o eco, o que acontece? É quando o som percorre desde a fonte emissora até atingir um obstáculo, 11 metros e meio, tá? Você ouve o que é bem nítido, o eco, né? Então, se eu falar eco, 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 é diferente da reverberação, que na reverberação o som fica batendo e ele se mistura, daí você só ouve o né? Não tem a definição correta do som, tá? Essa é a diferença, então, do eco para a reverberação. Mas pode surgir eco também. Em teatros, a gente sempre trabalha, vocês podem reparar, você pega um auditório, um teatro, no fundo na parede que é de fundos da plateia, tá? Atrás das cadeiras, sempre vai ter um material que é um carpê, ou um material, uma espuma absorvente, ou então uma madeira, um lambril, tá? Ou uma madeira que é toda irregular, uma superfície irregular, para fazer esse som bater e espalhar, tá? Para ele não voltar na fonte emissora e dar o eco. Então, a gente trabalha bastante com isso também. Vocês vão ter disciplina especial para isso, tá? Daí aqui a gente tem a forma espacial. Então, os espaços internos são formados primeiramente pelo sistema estrutural de uma edificação, depois definidos pelos planos de parede e teto, e estão relacionados a outros espaços por meio de janelas e portas, né, que fazem a interligação, tá? Então, o que é um sistema estrutural? A gente viu ali, pilar, viga, a laje, tá? Só que esse pilar, essa viga e essa laje, elas podem ser de diversos materiais. Então, existe pilar e viga metálica, né? Existe pilar e viga de madeira e o pilar e viga de concreto. A laje, né? A gente trabalha de concreto, pode ter aí de vidro e de madeira, tá? Daí a gente não chama exatamente de laje, né? Tem assim, a gente chama geralmente de piso, mas se for analisar, definir exatamente, seria uma laje mesmo, tecnicamente, né? Seria uma laje, tá? Então, eu coloquei aqui para vocês, isso não está no caderno, tá? A ABNT-NBR 15575 é a que garante a qualidade das edificações. Meu Deus, eu coloquei o nome, o número da norma, esqueci de colocar o nome, né? É a norma de desempenho. Norma de desempenho. Desempenho do que, professor? De uma edificação. Como é que funciona isso? A 15575, ela vai dizer como que deve ser a parede, como deve ser o teto, como deve ser o piso, tá? Então, só para dar um exemplo, faz acho que uns 2 meses, deixa eu ver, mais ou menos, não sei se vocês lembram, um carro aqui em Balneário Camboriú, um senhor foi manobrar um carro na garagem, num prédio, ele bateu na parede e o carro saiu da garagem, caiu, tinham 2 mulheres e criança do lado, quase morreram. Graças a Deus,
só ficaram, uma mulher ficou ferida e a criança e a mãe dela não aconteceu nada, tá? Então, por que aconteceu aquilo? Porque aquele senhor perdeu o controle do carro, bateu, era só parede e, né, só tijolo. A parede não tem resistência para aguentar o impacto com o veículo e o carro caiu. Se você for ler a norma de desempenho, o que a norma técnica diz? Que você tem que criar uma parede de concreto, então com ferro e tudo, de 1 metro de altura, para não acontecer isso. Então, aquele prédio, ele não está de acordo com a NBR 15575, norma de desempenho, tá? Mas também é um prédio antigo, eu nem sei quantos anos, deve ter uns 40 anos, eu acho, tá? Porque eu vinha para cá pequenininho e já tinha o prédio ali. Aí o que acontece? Tá, professor, mas e daí? Quer dizer que o engenheiro, o arquiteto, quem assinou lá a obra vai preso? Não, porque essa norma de desempenho aqui, ela não tem poder de lei, tá? Ela é só uma norma para servir de base para a gente fazer os projetos, tá? Então eu coloquei ali, ó, que a norma aborda a segurança dos elementos construtivos, né? Ela diz, tudo que ela diz é uma segurança para a edificação durar 50 anos, para evitar ter manutenção. Ah, quer dizer que depois de 50 anos é para cair a obra? Não, não é isso. Tá? É que depois de 50 anos, aí vai começar a aparecer as patologias, né? Que são trincas, acontece, é muito comum, obra nova já ter apresentar trincas, rachaduras, bolhas na parede, né? Principalmente paredes externas, na tinta, começa a descascar, essas coisas, tá? Mas também essa norma, ela prevê uma qualidade para a questão térmica, acústica e lumínica. Então, só para dar um exemplo, em 2018, eu fui contratado por uma construtora de São Paulo para fazer um levantamento acústico, lumínico e térmico, tá? Do empreendimento que eles iriam fazer, eles vão chegar a executar. Ali na Nereu Ramos, na esquina com a 286, eles acabaram vendendo aquele terreno. Daí começou a pandemia ali, eles acabaram vendendo o terreno, desistiram da obra. Eu fiz a parte acústica e lumínica, e uma professora que trabalha comigo, a Gabriela, fez a parte térmica. Ela é mestre na questão térmica. Então, o que nós fizemos? Pegamos o projeto do edifício, dos apartamentos, e fomos ver se eles estavam de acordo com a NBR 15575, que né, se a parte térmica estava de acordo, se a acústica estava de acordo com os ruídos produzidos ali na rua, e se a parte lumínica também estava de acordo, né? Se algum ambiente iria ficar sem, ou com pouca iluminação natural, que nesse caso não é de luminárias, né? Iluminação natural, tá? Então, por que a construtora fez isso? Para que ela garantisse a qualidade do imóvel dela. Nem todos fazem isso, tá? Nem todos fazem isso. Então, seguindo aqui, ó, toda característica da forma vai depender ainda da quantidade de luz e também da distância do observador em relação ao objeto observado, tá? Quanto mais próximo do objeto, maior nitidez existirá para distinguir o formato, né? A cor, a textura, entre outras características deste elemento tão importante na arquitetura. E por que quanto mais próximo do objeto, maior nitidez? Porque daí você começa a ver os detalhes, certo? Você começa a ver textura. É igual a gente estava lá na feira, lá na Expo Revestir. Todo o material que a gente ia ver, parede, teto não, né? Revestimento de teto não, mas parede e piso, a gente passava a mão. Até eu brinquei lá, falei, as nossas mães falavam pra gente, né, quando a gente era pequeno, pode ver, mas não coloca a mão. Você não tem olhos nos dedos. O arquiteto e o design tem, né? Então a gente precisa sentir textura, precisa sentir se aquele material é frio ou se ele é quente, tá? Então por isso que a gente coloca a mão, sentir a textura, né? É um outro sentido que nós profissionais precisamos ter.
Então, portanto, o espaço físico, a partir de uma composição entre os planos básicos, que são o plano superior, que é o teto, os planos verticais, que são as paredes, né? E o plano base, que é o nosso piso. Então, aqui tem a composição dos planos, que essa imagem eu tirei lá do caderno, tá? Aí nós temos a percepção visual da forma. Então, a semiótica, tá? É o estudo da construção de significado. Essa é uma semiótica. Por exemplo, quando eu estou orientando o TCC, os alunos vêm e falam assim: professor, eu quero fazer um mercado municipal em Barra Velha. E eu quero fazer o mercado do peixe. Foi uma aluna, eu estou dando exemplo de uma aluna agora que está se formando hoje, inclusive, ó. Estou com um convite aqui, ó, da turma, tá? Eu tenho que ir na formatura, né? Eu até conversei com vocês na sala. Então, uma das alunas aqui, ela falou, professor, ela é de Barra Velha, eu quero fazer o mercado do peixe e eu quero que a minha edificação remeta a um barco, né? Por causa do pescador. É isso aí, é a semiótica, tá? Então, o estudo do processo de signo, né, que é a semiose, e do significado de comunicação e a psicologia Gestalt. Lembra que nós vimos essa psicologia Gestalt lá na primeira aula? Vários círculos, aí tinha um limite, né? Tinha várias composições de espaço e tal. Então, se você não lembra, tem dúvida, acesse o material que está ali no Blackboard da aula 1, encontro 1, e você vai ter isso. Então, é um movimento que atua na área da teoria da forma. A Gestalt foi fundada por Max Weitermer, eu acho que é isso, porém foi influenciada por grandes pensadores como Kant e Gould. O princípio básico da Gestalt se relaciona ao conjunto de entidades físicas, biológicas, fisiológicas ou simbólicas, que juntas formam um conceito, padrão ou configuração. O princípio básico da teoria gestaltista é que o inteiro é interpretado de maneira diferente que a soma de suas partes, tá? Então, é filosofia, né? Você vai pegar, então, o inteiro, né? O inteiro, pega um conjunto inteiro, pega uma fachada, uma vista de uma parede. Então, ela é interpretada de maneira diferente do que se você pegar essa parede, né? E somar cada pedaço dela. Faz sentido, né? Principalmente no projeto de interiores, porque você pode ter um móvel somente numa parte da parede, você pode ter uma janela que está somente de um lado da parede, tá? Agora, se for uma parede que não tem janela e somente com uma pintura, com a pintura, né, que revestida de pintura, ou com papel de parede uniforme, aí a soma vai ser a mesma coisa que separar em partes. Então, a tarefa do designer é conceber e desenvolver objetos que satisfaçam as necessidades de adequada estrutura formal, obviamente respeitando seus padrões culturais, estilos ou partidos formais relativos e intrínsecos aos diversificados objetos concebidos, desenvolvidos e construídos pelo homem. Esses objetos podem ser alcançados tendo como referência embasamentos estudos realizados por Gestalt no campus da percepção visual da forma. Tá? Então, para utilizar os conceitos da Gestalt no design de interiores, devemos pensar como se dá a compreensão das sensações que o espaço arquitetônico, com sua variedade de formas, arranjos e possibilidades, causa e passa a influenciar o cotidiano dos usuários. Então, veja bem, agora eu não lembro se vocês têm na grade do design filosofia, tá? Na arquitetura tem sociologia, que é quase igual, tá? Quase igual. A gente trabalha sobre os sociólogos, né? Vai conversando. No presencial não tem. Nem filosofia não tem mais. Tinha antigamente, daí foi tirado da grade, tá? Mas essa coisa fisiológica, não é fisiológica, fisiológica é fisiologia, né? Mas filosófica, isso é a palavra ideal. Essa questão filosófica é importante para você entender o que o teu cliente quer,
o que ele imagina, né? E para você tentar atingir um determinado objetivo. Então, é bacana, tá? Você desenvolver essa questão da utilização dos estilos conforme a vontade do teu cliente. Entende? Como aplicar isso, né? Porque às vezes também, aí já vai um pouco para a psicologia, os clientes, eles têm um pouco de dificuldade de nos passar, né? Então, para quem já trabalha na área aí, vai lembrar de alguns que já atenderam, né? Eu mesmo estou com uma cliente que ela não consegue definir o projeto arquitetônico dela. A cada uma semana ela muda, vai, volta, é porque não tem segurança, não consegue definir, tá? Já mandou fazer o orçamento, já desfez o orçamento porque mudou. Então, tem essa complicação, tá? Então, um projeto de um espaço é formado por elementos como pontos, linhas e planos, volumes, cores, texturas e outros fatores. Para proporcionar um ambiente com maior qualidade visual e espacial, é preciso entender a relação desses elementos e como eles influenciam a percepção dos usuários. Sabendo desta teoria, é possível se apropriar desses conceitos e tornar nossos projetos mais significativos. Tá? Então, agora eu vou mostrar para vocês aqui 8 leis da Gestalt, beleza? Então, a primeira lei, unidade. Isso aqui está retirado do caderno, tá, pessoal? Só as figurinhas que não. Acho que uma ou outra que eu trouxe igual, mas essa aqui não tem no caderno. Professor, por que não tem essa figura no caderno? Eu expliquei na última aula. Quando a gente escreve os cadernos, nós temos que seguir somente o banco de imagens que a instituição paga, que é um site, né? Que tem diversas fotos lá. E às vezes a gente precisa de uma determinada foto e não tem. E daí a gente acaba não colocando, porque é questão de direitos autorais, é bem complicado isso, tá? E daí nas aulas que nós, professores, tentamos suprir essa deficiência. Então, unidade 1. Um conjunto. Aliás, unidade, né? Primeira lei de Gestalt. Um conjunto de mais de um elemento que configura o todo, ou seja, o próprio objeto. Então, se a gente pegar essa imagem, você vai ver que tem o mar, tem o mole, lá atrás tem as montanhas, né? Mas a gente tem ali um conjunto de prédios, de edifícios, tá? Percebemos as unidades por meio de relações formais, ok? Então, cada prédio desse, a gente está conseguindo identificar devido à forma, né? Dimensionais, né? Por causa da altura, se é pequeno, se é baixo, se é alto. Cromáticas, né? Apesar que aqui está quase monocromática, questão dos edifícios, que o sistema pele de vidro, tá? Cromáticas, entre outras. Então, como exemplo, podemos entender a relação de um edifício na paisagem. Então, aqui chama muito a atenção aí o Yacht House, né? É o maior, como é que é? O maior edifício da América Latina, por enquanto. Então, ele tem aí esse destaque devido ao tamanho dele. Se vocês forem prestar atenção, deixa eu colocar o mouse. Ó, nós temos um prédio bem pequenininho aqui. Esse bem pequenininho, se não me engano, ele tem 12 ou 15 pavimentos, tá? Olha, tem uma coisa. O Yacht House está numa rua aos fundos aqui da Atlântica, né? Então ele está ali mais ou menos uns 80 metros para trás dos demais. Então, se ele tivesse mais para frente aqui na Atlântica, o impacto visual dele seria muito diferente, né, em comparação com os outros, tá? Segunda lei de Gestalt, segregação. Significa a capacidade perceptiva de separar, identificar, evidenciar, notar ou destacar unidades em um todo compositivo ou em partes deste todo dentro de relações formais. Podemos separar uma ou mais unidades dependendo da desigualdade dos estímulos produzidos pelo campo visual, vai depender do nosso campo aí. Essa segregação pode ser feita por meio de pontos, linhas, planos, volumes, cores, sombras, entre outros. Não faltou vírgula aqui, né? Eu não sei se... É porque isso aqui eu tirei do caderno, então eu não sei se lá no caderno está sem as vírgulas. Mas cada um aqui deve ter vírgula.
Então, o mesmo edifício da figura, no slide anterior, pode ser percebido pela junção de seus planos, linhas e pontos. Né? Então, aqui, se eu pegar esse plano lateral, o plano frontal, né, e juntar os pontos e as linhas, eu vou ter aqui a edificação. Lei 3 de Gestalt, unificação. Então, consiste na igualdade ou semelhança dos estímulos produzidos pelo campo visual. A unificação se verifica quando os princípios de harmonia e equilíbrio visual, sobretudo a coerência do estilo formal, das partes ou do todo, então estão presentes em um objeto ou uma composição. A unificação também se manifesta em grau de qualidade, ou seja, varia em razão de uma melhor ou pior organização formal. E o exemplo utilizado aqui é o Yin Yang, né? Esse desenho aqui bem bacana. Eu orientei um TCC 2 anos atrás. Uma aluna fez o trabalho de TCC baseado no conceito, agora eu esqueci, mas de meditação, uma pousada, tá? Era o projeto Uma Pousada em Itapema, com a questão da meditação. Aí ela tinha que seguir essas simbologias na arquitetura, tanto no projeto de interior quanto no projeto da edificação, tá? Aí nós temos aqui o fechamento, ó. Então, fator de fechamento estabelece ou concorre para a formação de unidades. Então, as forças de organização da forma dirigem-se de maneira natural para uma ordem espacial que tende à formação de unidades em todos os fechamentos. Ou seja, obtém-se a sensação de fechamento visual da forma pela continuidade em uma ordem estrutural definida, por meio de agrupamento de elementos de maneira a construir uma figura total, mais fechada e completa. Muitas figuras são constituídas baseadas nesta lei, devido à sua inspiração artística e atração visual. Então, essa foto aqui, eu tirei, tá? Foi em janeiro de 2021, lá em São Paulo. Sabe que horas era? 11 da manhã. Olha só, o movimento. 11 horas da manhã no centro de São Paulo. Praticamente ninguém. Poucas pessoas ali caminhando na rua. Eu parei aqui com tranquilidade e fiz essa foto. Então, o que eu quero mostrar com essa imagem é a questão do fechamento. Ó. Então, é essa composição, né? Que várias unidades, uma no lado da outra, vai realizando esse fechamento. Então, aqui nós temos esse efeito aí. Tanto na Avenida Brasil, aqui em Balneário Camboriú, que você olha para frente, né, os prédios fazem aquele corredor, quanto na Nereu Ramos, aí em Itapema. Tá? Em Itapema, eu não sei se vocês estão em Tijucas, Itapema, Porto Belo, Bombinhas, mas em Itapema, também na Nereu Ramos, ele faz isso, né? Faz esse fechamento. O conjunto de edifícios faz esse fechamento. Aí aqui nós temos a continuidade, quinta lei de Gestalt. Define-se como a impressão visual de como as partes se sucedem por meio da organização perceptiva da forma de modo coerente, sem quebras ou interrupções na sua trajetória ou na sua fluidez. Desculpa. Então, aqui, você tem, ó, são edifícios diferentes, né? Se você prestar atenção aqui na fachada. Porém, você olhando a parte superior, você vai ver que ela é linear, ó. Tá? Então, aqui do outro lado, aqui é a Avenida Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro. Eu esqueci de colocar a legenda aqui, tá? Mas aqui você tem é linear, ó. Todos estão na mesma altura, só que são edifícios diferentes. Isso era uma questão do plano diretor da época, né? É a tendência dos elementos se acompanharem uns aos outros, dando a ideia de continuidade e movimento para uma direção já estabelecida. Então aqui, né? Olha que interessante. Você tem a parte das vigas externas aqui, ó, né? Que vai fazendo a marcação de cada pavimento e nas outras também, ó. Porém, elas são diferentes, né? Mas vai dando uma continuidade. Já aqui no lado direito foi feito um painel. Ó, aqui tem uma pele de vidro nesse edifício da esquina,
Na lateral você tem um painel, ali que está um xadrez, né? Como se fosse um tabuleiro. E aqui já não tem essa continuidade, mas do lado esquerdo tem. Sexta lei de Gestalt. Proximidade. Elementos próximos uns aos outros tendem a serem vistos juntos e constituírem um todo ou unidade dentro do todo. Estímulos próximos entre si, sejam por cor ou forma, terão uma tendência natural de se agrupar em nossa percepção. Por exemplo, na figura ao lado, né, nós temos aí a cúpula da Catedral de Vaticano. Então, é possível reconhecer pelos princípios de proximidade a configuração de muitas unidades. Então, você vê, tá, é difícil até de prestar atenção numa coisa só, né? Porque quando você fixa o olho num determinado local, você já tem outros, né? E já começa a prestar atenção. Então, igual esses adornos aqui, ó, essas pinturas, aí você já tem aqui outras pinturas, aí já tem esses módulos, aqui já tem a escrita. Então, é possível reconhecer pelos princípios de proximidade a configuração de muitas unidades. Então, formada por vários ornamentos, texturas e pinturas. Possui ainda equilíbrio e peso visual. Então, o que é esse equilíbrio? Apesar de ter inúmeras informações, não ficou uma coisa carregada, né? Ela tem ali, talvez pela cor, pela combinação das paletas de cor, né? Ela ficou uma coisa bem sóbria. Eu achei bem bacana. Achei não, né? É maravilhoso, tá? Então, 7. Semelhança. Sétima lei de Gestalt. Objetos similares agrupam entre si, fazendo com que as pessoas associem as partes da imagem como um todo inteiro. Estímulos mais semelhantes entre si, como formas e cores, têm a tendência de se agrupar. A semelhança e a proximidade são dois fatores que concorrem para a formação de unidades para a unificação do todo. Então, quando você faz a composição, né, de uma parede, de um ambiente, essa junção ela se transforma num elemento só. Oitavo. Então, oitava e última lei, né, de Gestalt, a pregnância. Então, essa é a lei básica da percepção visual da Gestalt. Diz que as forças de organização da forma tendem a se dirigir tanto quanto o permitam as condições dadas, no sentido da harmonia e do equilíbrio visual. Qualquer padrão de estímulo tende a ser visto de tal modo que a estrutura resultante é tão simples quanto o permitam as condições dadas. Um objeto com alta pregnância é um objeto que tem uma estrutura simples, equilibrada e homogênea. Apresenta harmonia, unificação, clareza formal e um mínimo de complicação visual. Tá? Então, essa o conceito aí da pregnância, que é a oitava e última lei de Gestalt. Então, aqui a gente vai ter um exemplo, ó, onde mostra a importância da legibilidade em função do contraste figura-fundo, né? Então, texto branco sobre fundo preto. Ó, como fica óbvio, né? A legibilidade fica bem clara aqui. Então, é diferente já quando você faz um texto branco com um fundo amarelo, né? Fica ruim. Já você tem que forçar mais a tua vista. Então, esse contraste de cores vai ser essencial para você compor um ambiente, tá? E é aquilo que eu sempre falo, gente, principalmente, né, para os alunos que vão entregar os projetos, os desenhos impressos. Jamais, nunca, de maneira alguma, você vai desenhar a linha amarela com o fundo branco. Jamais. Porque é impossível visualizar, tá? Aí não dá para ficar lendo, né? E é muito cansativo, tá? Então, estudos de caso e desenvolvimento projetual. Então, o projeto de ambiente envolve planejamento, tá? Esses ambientes físicos satisfazem nossa necessidade básica de abrigo e proteção, estabelecem o palco
para a maior parte de nossas atividades influenciam suas formas, nutrem nossas aspirações e exprimem as ideias que acompanham nossas ações, afetam nossas vistas, humores e personalidades. Então, olha como o espaço implica no nosso dia a dia, na nossa vida, tá? Então, no projeto devemos primar pela melhoria funcional, o aprimoramento estético e a melhoria psicológica dos usuários dos espaços internos. Eu sempre falo para os alunos, tanto da arquitetura quanto do design, o nosso papel é fazer ambientes esteticamente agradáveis e funcionais. O que é funcional? É usar a técnica. Então, a iluminação tem que ser perfeita, o isolamento acústico tem que ser perfeito, tá? A questão térmica tem que ser perfeita. Tudo isso. Então, esse é o nosso papel. A gente tem que atingir esses dois objetivos, estética e a funcionalidade. Porque não adianta ser bonito e a pessoa não conseguir utilizar, né? Falta luz, tem muito ruído, então isso tudo tem que ser solucionado. Então, o propósito de qualquer projeto é organizar suas partes como um todo coerente para alcançar certos objetivos. A relação entre os elementos estabelecidos por tais padrões determinam, em última análise, as características visuais e a adequação funcional do espaço interno, e influenciam o modo como o percebemos e utilizamos. Então, qual é a configuração aí do projeto de interiores? Ó, vamos agora dar o pontapé já para tratar do projeto de interiores, tá? A questão já mais para a prática. Então, etapas do processo, né? Primeiro, defina o problema. Então, quando você vai ser contratado ou contratada para fazer um projeto, tá? Você vai ter um problema. Ah, professor, mas o espaço lá não tem nada. É uma sala comercial aberta ou é um ambiente, um dormitório, uma sala de jantar que não tem nada ainda. A casa está sendo construída. Beleza. O teu problema é o projeto, tá? Então, você vai ter que definir um problema para você poder atingir aquele objetivo. Então, o que acontece? Se alguém vai projetar uma clínica médica, né, você tem um problema. Você tem que resolver as questões do projeto da clínica médica, dentária ou restaurante, né? Quais são os problemas de um restaurante? Que os clientes sejam bem acomodados. Então, estudos preliminares, programa de necessidades, referências projetuais e conceito do projeto. A gente já vai ver isso passo a passo, tá? Então, esses estudos preliminares, pessoal, ele é fundamental. Ontem à noite eu estava dando aula para o IAD da arquitetura, né? E eles estão fazendo o projeto de edificação mista. O que é isso? É um prédio de 7 pavimentos, onde embaixo tem que ter salas comerciais, então é uma comercial, e em cima residencial, então é misto, né? E uma aluna falou, professor, e era uma aula de outra disciplina, tá? Informática aplicada. E uma aluna falou bem assim, professor, não sei por onde começar, não estou conseguindo tal. Ah, é? Já fizeram o programa de necessidades? Não. Como é que faz mesmo, professor? É o projeto 2. Então, já fizeram um, né? Bom, antes de definir o programa de necessidades, a gente faz primeiro a setorização. Vai definir o que é íntimo, qual que é o setor íntimo, o setor social e o setor de serviços, né? Dentro da edificação. E daí você começa, dentro desses setores, quais são os ambientes que você vai ter? Qual é o tamanho que eu imagino desses ambientes? Entende? Então, ali você começa a fazer um programa de necessidades. Mas isso aí a gente vai ver daqui a pouco, passo a passo. Avalie as alternativas, né? Então, assim, não é talvez o primeiro desenho que você vai fazer que é o que vai resolver o problema, né? Talvez você vai fazer um projeto, você vai ter que voltar, vai ter que arrumar, ou porque o cliente não gostou, ou porque aqui tem que fazer um ajuste, né? Então tem que voltar. Lembra que eu falei agora há pouco que tem uma cliente que tem muita dúvida? Então, a gente voltou já em algumas etapas. Isso significa que você nunca deve deletar o primeiro estudo que você fez, tá? Deixa guardadinho ali. Depois que a obra está pronta, finalizada, aí você pode apagar os primeiros. Deixa só o definitivo.
tome decisões de projeto, né? Então, por exemplo, eu preciso fazer aqui sei lá, um painel para colocar uma TV. Como é que vai ser esse painel? Que material que vai ser? Ou o piso. Essa edificação tem problema de umidade. Você vai colocar uma cerâmica, um granito? Não. Se tem problema de umidade, você vai trabalhar com um vinílico, né? Então, são essas decisões de projeto. Desenvolva e refina o projeto. O que é refinar? É você começar a detalhar ele, né? Beleza, coloquei o piso aqui, vou colocar uma determinada poltrona pronta. Que poltrona que é essa? Coloca o nome, a marca, tá? O papel de parede. Qual que é o tipo do papel de parede? A tinta. É Souvenir, é Color, é Sherry Willis, o que for. Lux Color, né? Pega o nome da cor, especifica. Você tem que ter isso. Implemente o projeto e reavalie o projeto final. Então, terminou o projeto, você vai fazer essa reavaliação. É mais ou menos o que está falando aqui, ó, né? Esse conteúdo eu tirei lá do caderno. Então, defina o problema. O problema no design interior diz respeito à necessidade do seu cliente, vezes ambiente a ser projetado ou planejado. Esse processo também é conhecido como análise. Estudos preliminares. Faz parte dessa etapa a elaboração de um programa de necessidades. Pode parecer simples, mas nem sempre é de fato. O programa de necessidades seria, como o próprio nome diz, as necessidades do cliente em relação ao ambiente a ser planejado. Então, assim, estudos preliminares no design de interiores, tá? Fui contratado para fazer a sala de jantar. Então, qual que é o programa de necessidade de sala de jantar? É um só, é um ambiente só, é a sala de jantar, tá? Mas daí, você vai fazer o quê? Vamos voltar aqui. As referências projetuais, né? Programa de necessidades e referências projetuais. Você vai começar a fazer pesquisa de salas de jantar. Professor, mas eu vou copiar? Não. Isso é só para você ter como referência, dentro daquele estilo escolhido. Se é um estilo clássico, se é um estilo contemporâneo, ou se é um estilo moderno, rococó, barroco, e lá vai, né? Tem vários estilos aí, tá? Então, você vai fazer essa pesquisa. E depois tem a questão do conceito do projeto. Não, eu decidi, eu quero que esse projeto traga suavidade. Bom, se é suavidade, se é equilíbrio não, mas eu quero um projeto mais clean, né, mais limpo, aí você já não vai para um rococó nem para um barroco, né? Aí você parte já para o moderno ou o contemporâneo. Apesar que o moderno é mais minimalista do que o contemporâneo, tá? Ah, então, avalie as alternativas, né? Em um projeto, nem sempre há apenas uma alternativa ou solução. Antes de mostrar as ideias para o cliente, é importante verificar se a solução adotada é a melhor dentre as inúmeras possibilidades que existem para transformar o ambiente, atendendo às expectativas do cliente. Tá? Aquilo que eu falei, você faz mais um desenho, mas até mesmo para você avaliar. Tome decisões de projeto. Por que uma determinada alternativa foi escolhida em detrimento a outra? Qual a justificativa para escolher uma certa opção? É preciso que haja justificativa para as escolhas tomadas, pois assim o cliente tem mais confiança na opção que iremos mostrar. Desenvolva e refine o projeto. Após a aprovação do projeto pelo cliente, chegamos à parte mais interessante, o detalhamento e a especificação de todo o projeto. Ou seja, tudo que foi inserido no ambiente deve ser minimamente explicado para que na execução não haja dúvidas e erros. Eu sempre falo para os alunos, né? Quanto mais informações você colocar no teu projeto, menos o teu telefone vai tocar. O que é isso aqui? O que é? Não estou sabendo. E assim por diante. Porque já está explicado, né? Então, apesar que interiores, acho que é melhor tocar o telefone e o cliente, o fornecedor tirar dúvida do que fazer por conta, né? Então, nesta etapa, são definidos os tamanhos exatos e forma dos elementos que serão utilizados, bem como os materiais e acabamentos, tá? Implemente o projeto. As informações detalhadas na etapa anterior serão transmitidas aos executores e começarão, então, a produção. Faltou alguma coisa ali.
É importante ainda o acompanhamento da obra-projeto para garantir que tudo que foi detalhado seja executado com êxito. E eu falei lá na primeira aula, lembra que eu fiz uma relação do quadro, quem ganha mais dinheiro? Aí eu coloquei, né? Os designers de interiores ganham muito dinheiro, tanto no projeto quanto na execução, porque 99% dos designers de interiores executam os projetos, né? É diferente do arquiteto. Muito arquiteto só faz o projeto e não executa a obra, tá? Reavalie o projeto no final. Após a conclusão da execução, é importante avaliar se de fato o projeto atendeu às expectativas do cliente. Caso sim, é importante considerar que as etapas e as decisões tomadas em cada uma delas tiveram sucesso. Caso não, deve-se reavaliar em qual etapa pode ser melhorado o desenvolvimento ou a atuação do profissional responsável. Gente, isso aqui é uma coisa muito importante. É como se você fizesse uma pesquisa de satisfação do cliente. Esse feedback vai te auxiliar para o futuro, para os outros trabalhos, entende? Para atingir talvez não a perfeição, né? Mas aí um aproveitamento de 95%, tá? Que é ótimo, maravilhoso. E eu sempre falo, melhor que o teu cliente entrar em contato pela primeira vez é ele entrar pela segunda vez, para te contratar para fazer um outro trabalho. É porque ele gostou muito do seu desenvolvimento, da sua dedicação, da sua qualidade técnica, né? Da sua do seu bom gosto. Então, é um feedback muito gostoso. Eu, quando faço o segundo, terceiro, quarto projeto para a mesma pessoa, né, projetos diferentes, é muito satisfatório. Então, olha só. Essa aqui é a aula 1 da unidade 1, da unidade 3, desculpa, tá? É a primeira parte. Eu vou propor... Nossa, deu 1 hora de aula, né? Então, eu vou propor para vocês, para a gente fazer uma pausa de 15 minutinhos aí, e daí eu já retorno, tá? Vamos fazer uma pausa de 15 minutinhos. Eu vou deixar aqui gravando, vai continuar a gravação, que eu nem quero mexer, né? Tá? E daqui a pouco já eu libero aqui, já vou colocar aqui, ó, a aula 4. Deixa eu carregar aí. Unidade 4 está aqui. Beleza? Então, vou fazer 15 minutinhos de pausa e já volto. Daí a gente vai ver a unidade 4 e eu vou falar para vocês do trabalho final daí, tá? Então, só para marcar um horário aqui, ó, 9h50, tá? Eu vou voltar.